Bom dia, meus queridos alunos. Vamos para mais uma aula virtual. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos direto para o que importa, vamos direto para o que interessa, para a aula ficar curta e eu não prender vocês aí, não deixar a aula muito chata, vocês ficarem muito tempo na frente do computador, né? Vamos lá, vamos diminuir aqui que ninguém merece ficar olhando para essa cara feia. Vou botar aqui no cantinho. Pessoal, aula passada a gente falou sobre Grécia, né? Vocês fizeram aquela atividadezinha para mim da sessão 1.4 e hoje a gente vai entrar na sessão 2.1, na unidade 2. E a unidade 2 ela é inteira sobre Roma. Não sei se vocês já deram uma folheada aí, a sessão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 é tudo falando de Roma. Então a unidade 2 é para Roma e não é à toa, né? Não é à toa que a gente tem uma unidade inteira separada para falar de Roma. Vou voltar aqui. Essa primeira sessão é a sessão 2.1. Eu falei errado, né? 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Tudo falando de Roma. Não é à toa porque que separou uma unidade inteira para falar de Roma. Essa nossa sessão 2.1, a gente vai começar a história de Roma e sua fundação. Vai falar da mitologia de Remo e Rômulo, Rômulo e Remo e a loba. Vamos falar a localização, sua fundação, divisão social. Tá? É o iniciozinho de como se formou, como Roma se formou. E por que ela é tão importante? A gente vai falar, tá? Eu ia responder agora, mas eu lembrei, tá no slide. Vamos passar aqui, vamos com calma. Acompanha comigo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas olha só, essa parte toda em lilás, isso aqui é o Império Romano no auge. Por que é desse tamanho? A gente vai perceber que ela nasceu ali, tá vendo ali Roma? Aquilo ali é a Península Itálica, onde hoje é a Itália, né? A botinha da Itália. Roma começou ali deu início. Mas o Império Romano, na época do Império Romano, o objetivo deles era alcançar e expandir seu território. O objetivo deles não era assim, vamos desenvolver o comércio, vamos desenvolver a política, vamos desenvolver a agricultura, vamos desenvolver direitos sociais. Não. O Império Romano, Roma, queria o quê? Expandir território. Para ela, quanto maior seu território, maior seu poder seria mais fácil de influenciar os outros estados, né? E aqui nessa imagem a gente está analisando o seguinte: eu já trouxe aqui o Império Romano inteiro. Então ele pegou todo aqui o mar Mediterrâneo, né? Vocês podem perceber. Mas ela começou pequenininha, numa vila ali, onde hoje é Roma, e na Península Itálica, tá? Vamos lá então agora, depois que a gente conseguiu visualizar o mapa, vamos para a história. Como que começou? Então lembrando, isso daqui já é no final do Império Romano, já estava top, já tinha destruído muitas outras sociedades em volta, já tinha conquistado todo esse território aqui. Mas e no início? No início não era assim. Antes da gente começar a falar de como que era, eu preciso falar do legado. O legado do direito romano e o legado de Roma, que é o direito romano, que é por isso que a gente tem uma unidade inteira só para falar sobre Roma. Para a gente poder entender a influência de Roma no direito. E uma das sociedades que mais influenciaram no direito foi Roma. Tá? Então, pergunta-se por um romano qual seria o maior legado de Roma. O maior legado, talvez o maior legado de Roma foi o direito romano. Porque esse direito romano germânico, como é chamado, ele influenciou a fundação não só do direito brasileiro, mas foi a base do direito de muitas outras sociedades, de muitos outros estados.
Hoje a gente tem no nosso direito, vai ser até uma base de uma atividade para vocês, eu não vou falar aqui agora, mas tem alguns termos, vocês percebem que tem termos em latim, né? E tem termos que tiveram origem lá em Roma, de situações que aconteciam lá, que eles tipificaram, né? Desenvolveram aquele direito e que a gente utiliza até hoje. Tá? A gente vai fazer essa pesquisa mais lá para frente, mas vamos continuar. Então, o maior legado de Roma é o direito romano germânico. Quando que se deu a fundação de Roma? Bom, a gente tem que deixar claro que não tem registros históricos sobre a fundação de Roma. Então vocês vão ver alguns doutrinadores, professores lecionando no YouTube, na faculdade, em sala de aula no ensino médio, falando em datas próximas a 800 a.C., 700 a.C. Então, nossa apostila ela trouxe 754 a.C., mas existe uma divergência aí de historiadores em relação à data correta. A Península Itálica é aquela botinha da Itália, certo? Ali existiam diversos povos, mas os que fundaram Roma foram os povos latinos e sabinos, que viviam pela região da Península Itálica. O que acontece? Como que fundou? Os latinos e sabinos, eles já povoavam ali, houve uma treta entre eles, houve uma luta e um tomou conta do outro até formar Roma, tá? Mas a quantidade de registros históricos é tão pouca que hoje utiliza-se um mito de Rômulo e Remo para poder contar a história da fundação de Roma. Então, assim, não tem uma história registrada e que, assim, olha, está provado e comprovado que Roma foi fundada assim. Não, eles preferiram acreditar. Se você no mito de Rômulo e Remo, se você perguntar para um romano como Roma foi fundada, eles vão te contar a história de Rômulo e Remo com a maior felicidade do mundo e como se fosse verdade, pois Rômulo e Remo, na verdade, hoje é um símbolo de força, um símbolo de luta para eles, de conquistas. Tá vendo essa imagem aqui do lado? Deixa eu ver se é aqui desse lado, não, é do lado de cá. Tá vendo essa imagem aqui que eu coloquei no slide? É uma loba, e tem Rômulo e Remo, duas crianças ali embaixo, se alimentando da teta da loba. Eles mamavam na teta da loba, mas por que isso? Eu não sei se vocês já estudaram, já leram sobre Rômulo e Remo, fundação de Roma, a mitologia aí dos dois, mas eu vou contar brevemente. Depois, no final dessa aula, tem até um videozinho, resumo para vocês, uma ilustração do mito, da mitologia de Rômulo e Remo. Mas o que foi? Basicamente, Rômulo e Remo, eles foram abandonados, mas assim, abandonados não, eles foram raptados. Sua mãe, tinha a mãe e o pai deles, e o irmão do pai de Rômulo. Então seria o tio de Rômulo e o pai de Rômulo brigaram. Ele pegou e prendeu o pai de Rômulo e Remo e prendeu a mãe. E a mãe foi condenada à castidade, ou seja, ela não iria ter filhos. Ela ia ficar isolada, não ia ter relação com nenhum homem. O marido dela, que era o pai de Rômulo e Remo, também estava preso em celas separadas, e o tio dominando, era o bambambam do pedaço na época. E aí o que aconteceu? Segundo a mitologia, um deus deles, dos romanos, engravidou a mãe de Rômulo e Remo. Então, assim, ele tem o pai na terra e tem o pai dele, Deus, né? É meio doido, mas é isso mesmo, o pai Deus. E aí ela engravidou. Tipo a Virgem Maria, não teve Jesus? José não era filho, Jesus não era filho de José, era do Espírito Santo, é mais ou menos a mesma coisa, tá? E aí era um Deus e teve gêmeos, Rômulo e Remo. Quando o tio descobriu, o tio falou e raptou esses meninos e lançou no rio que existia lá.
Beleza. Só que aí uma loba encontrou esses dois meninos e salvou eles do rio, do afogamento. Daí ela amamentou, cuidou, até que um casal de camponeses encontraram essa loba amamentando Rômulo e Remo. Pegaram para criar esse Rômulo e Remo, o casal de camponeses pegaram Rômulo e Remo e tal. Com o passar dos anos, anos se passaram, eles cresceram. E aí contaram para eles de quem que eles eram filhos, do que o tio tinha feito, o que tinha acontecido. Mas aí, resumo da história. Quando contou isso para eles, eles foram atrás do tio dele e batalharam, guerrearam lá contra o tio, mataram o tio. Quando mataram o tio, eles devolveram o trono para o vô, que o vô também tinha perdido e tal. Devolveram. E aí o vô falou assim o seguinte, vamos fazer o seguinte, já que vocês conseguiram me dar de volta o meu reino e tal, que era um reinado naquela época, né? E aí, já que vocês conseguiram me devolver, eu vou deixar que vocês fundem uma cidade nova aqui. Eu vou dar um pedaço de terra e é de vocês. Vocês podem fundar uma cidade. Só que aí cada um fundou uma. Nisso começou a dar problema. Eles tiveram problema e acabou que Rômulo mata Remo. Quando Rômulo mata Remo, Rômulo junta as duas cidadezinhas e funda Roma. Então essa é a mitologia de Rômulo e Remo, que hoje é a história da fundação de Roma. Show? Sei que eu sou péssimo para contar a história, mas tem um videozinho no final da aula para poder ilustrar isso aí para vocês. Vamos. Próximo slide. Então olha só. Estamos diante aqui da botinha da Itália, que é a Península Itálica da época. Antes daquele primeiro mapa, eu fiz questão de mostrar o tamanho do Império Romano, o tanto que eles conseguiram expandir em território. E aqui agora é um mapa da Península Itálica, da forma que eles começaram, tudo começou. Então ali, existiam outras civilizações, mas as que mais assim se destacaram na história da fundação de Roma foi os sabinos e etruscos, tá? Até eu acho que dá para vocês lerem aqui, etruscos em roxo, né? E aí tinha os sabinos em outra região aqui próxima e tinha outras civilizações aqui também. Foram eles que começaram a fundar Roma. Eram essas civilizações que existiam na época. Deixa eu passar o slide aqui para vocês acompanharem comigo. Pronto, consegui passar o slide. Como que se deu a divisão social em Roma naquela época? Como eu estava dizendo, eles viviam um reinado, uma monarquia. Então ele tinha um rei, a família do rei, aí depois vinham os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos, né? Vocês estão vendo aqui, Pera aí, tô meio ruim. Aqui é ao contrário, a câmera vai toda ao contrário. Vocês estão vendo aqui no slide ao lado, né, o mouse passando ali. Vocês têm no topo os patrícios, vocês têm os clientes, aí vem aqui agora a maioria da população romana, os plebeus, e no piso da pirâmide, os escravos, certo? Então a divisão social na Roma antiga se dava patrícios, clientes, plebeus, escravos. Agora a gente vai ver o que cada um desses fazia, qual era o papel de cada um na sociedade. Tá? Primeiro que a gente vai ver, os patrícios. Vocês estão vendo aí umas vestes mais nobres, mais bonitas, assim, por essa imagem que eu trouxe aqui para ilustrar os patrícios.
E eles gozavam de todos os privilégios e direitos. Eles tinham todos os direitos. Então, por exemplo, eles tinham direito a voto nos comícios, ele tinha direito ao exercício de cargos públicos, eles poderiam ocupar terras conquistadas. Então, nesse período de expansão do território, uma terra que foi conquistada, eles poderiam ocupá-la, poderiam casar entre eles e entre outros direitos. Eles eram assim os bambambãs da sociedade, estavam abaixo do rei e da família real, mas era top seus patrícios ali. Tinha influência política, podia votar, então para eles estava muito bom. Agora, de outro lado, eles também tinham deveres. Eles pagavam impostos e prestavam serviço militar. Então, os militares de alta patente normalmente eram patrícios, tá? Aqueles que a gente vê nos filmes que são os top dos assim, vamos botar, seriam os tenentes, né? Eles que comandam aquela tropa, porque quem ia para a guerra mesmo, que estava lá sofrendo na linha de frente, os primeiros não eram esses, tá? A gente vai ver mais lá na frente. O Senado também era composto pelos patrícios. E o que era o Senado naquela época? Eles eram responsáveis por controlar as finanças. Eles administravam as finanças, administravam as províncias, negociavam com povos estrangeiros e, principalmente, eles ratificavam as leis votadas pela Assembleia do Povo. Então, eram essas as atribuições do Senado, e os patrícios faziam parte também do Senado. E o que depois a gente tinha? Depois dos patrícios, a gente, na nossa ordem da pirâmide, a gente tinha ali os clientes. Então, vamos para os clientes. Bom, os clientes aqui, já vê que a veste não é tão bonita, o outro lá era branco, bordado a ouro, tal, cheio de coisa. E aí a gente tem aqui os clientes mais humildes, uma parte mais humilde, mas ainda assim era melhor do que a plebe. Os clientes, eles, vamos botar em outras palavras, eles eram os baba-ovos dos patrícios. Aquelas pessoas que ficavam o tempo inteiro prestando dando assistência aos patrícios. E eles, inclusive, acompanhavam os patrícios em épocas de guerra. Quando os patrícios militares eles iam para a guerra, eles os acompanhavam para poder auxiliá-los. Tá? Próximo que a gente tem aqui, os plebeus. Então, os plebeus, como a gente viu lá na pirâmide, era a maior parcela da sociedade. A maior população da sociedade era formada pelos plebeus. Então, quem que eram os plebeus? Os plebeus, eles só eram melhores do que os escravos, tá? Mas eles não tinham direito algum. Eles sequer, apesar de serem cidadãos romanos, eles nem eram considerados como parte da organização política. Então eles faziam parte do corpo dos cidadãos de Roma, mas não podiam se casar com os patrícios, nunca poderiam se misturar. A gente já até viu alguns filmes de aquela filha de Patrício que era a riquinha e que se apaixonava pelo plebeu, ou o contrário, o homem lá da realeza se apaixonava pela plebeia. Então isso não existia, não podia acontecer isso. Então não podiam se casar com os patrícios e não participavam da organização política, apesar de habitar em Roma, de serem cidadãos romanos, não participavam da organização política. Tá? E outra coisa que acontecia é que eles sofriam muito sofriam muito penas severas dos cônsules. Os cônsules eram quem julgava e penalizava os plebeus ou qualquer outra pessoa por erros. Então vamos supor, se os patrícios cometiam algum delito, os cônsules iam condenar, mas era uma pena mais branda. Já se fosse plebeu, vai trabalhar, chicote, era ruim, as penas eram mais severas. Tanto é que isso ensejou
deu um desdobramento. Os plebeus pararam para pensar: peraí, nós somos a maior parcela da população de Roma. Vamos nos unir, né? Vamos nos reunir e vamos buscar os nossos direitos. Então eles fizeram uma mini revoluçãozinha lá e a luta pelos direitos dele resultou na lei de 12 tábuas, certo? Outra parcela da população que a gente tinha, escravos, a base da pirâmide. Quem eram os escravos? Então, assim, Roma estava num período de expansão territorial. Ela queria, para ela, quem tinha maior território tinha poder, mandava em tudo. E aí Roma, com esse... E para você expandir seu território, existiam outras civilizações. Não era simplesmente comprar, não era simplesmente chegar e demarcar: isso aqui é meu. Não. Eles tinham que guerrear. Então tinha outra civilização, Roma ia lá, destruía. Ia lá, destruía. Quem sobrava da civilização virava prisioneiro. E quem virava prisioneiro virava escravo romano. Então os escravos, eles eram prisioneiros de guerra, ou aquelas pessoas, os plebeus endividados. Endividado aí tinha que trabalhar um trabalho escravo como pena de dívidas. Eles serviam apenas para trabalhar. Eles eram vistos simplesmente como mão de obra. Não servia para nada, não falava, não pensava, não podia dar um pitaco. Escravo era para trabalhar e ponto. Só isso, tá? Como prometido, um videozinho aqui agora para a gente assistir o resumo de toda essa história, da mitologia, um pouquinho da sociedade romana. Tiago, quem foram os indo-europeus? Foram diversos grupos que se assentaram em vários lugares da atual Europa. Por volta do ano 1000 a.C., um deles, um povo chamado Etrusco, começou a adquirir importância. Logo depois da sua chegada, começaram a se expandir e criaram uma enorme organização política que se estendeu à totalidade da Itália. Tem uma coisa interessante em relação à origem de Roma. Todos os povos antigos, ao contar suas origens, criavam lendas que uniam os dados reais e históricos com outros fantásticos, como a lenda de Rômulo e Remo. Eu não me lembro muito bem. Bom, a lenda diz que Enéas, um príncipe troiano, depois da destruição de Troia, conseguiu fugir e chegou a Lácio. Ali fundou Alba Longa, que converteu em capital do seu reino. 12 reis o sucederam, até que se inicia uma disputa pelo trono entre os irmãos Amulho e Numitor. Amulho venceu e manda exterminar a família do seu irmão. Isto incluía os recém-nascidos Rômulo e Remo, príncipes gêmeos que são lançados às águas do Tibre. Já me lembrei, conta a lenda, que as crianças foram salvas pelos deuses. E foram amamentados por uma loba e logo criados por uma família de pastores. Mas quando cresceram e ficaram sabendo da sua origem, lutaram contra Amulho, venceram e recuperaram o trono para o seu avô, Numitor. Em agradecimento, ambos receberam terras às margens do rio Tibre, e ali Rômulo fundou Roma no ano de 753 a.C. Que interessante. E como continua a história? Rômulo estabeleceu como sistema de governo a monarquia, sendo ele mesmo o primeiro rei. Nesse período, o rei, máxima autoridade militar e religiosa, era escolhido e estava controlado pela nobreza, que criou o Senado. Este foi o período de apogeu dos etruscos. E alguém mais participava do governo? Participava sim, a Assembleia, denominada Culiata, que representava as tribos originais de Roma. E quais eram as diferentes classes sociais que existiam na antiga Roma? As classes sociais eram 3. Patrícios eram a nobreza, a classe mais alta do império. Eram os únicos que podiam ocupar cargos políticos, religiosos e militares junto ao rei ou imperador. Mas a maioria não era nobre, não é? Não, a maioria da população era plebeia, ou seja, o povo. Muitos se associavam com os patrícios para obter proteção. Essas pessoas recebiam o nome de clientes, mas tinham a obrigação de lealdade pessoal e política a seus protetores. Além disso, era terminantemente proibido se casar com uma pessoa de outra classe social. Isto é, os plebeus não podiam se casar com os patrícios. E qual era a terceira classe social? Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra e, obviamente, não tinham nenhum direito. Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.
Pronto, pessoal. Então é rapidinho, né? Só para isso ilustrar o que eu já havia contado para vocês. Tem vários vídeos no YouTube falando sobre a história de Roma. Tem uns até maiores, mais completos talvez, mas vocês precisam saber disso aqui agora. Como que fundou Roma, sua localização, a influência e principalmente essa distribuição social, essa pirâmide social dessa época. Lembrando que esse momento era um momento de reinado, era uma monarquia, como falou aí no vídeo. Então, uma monarquia é onde um só manda, não tem um rei que manda. A gente vai continuar vendo nas próximas aulas a história de Roma e o que mudou. Roma vira uma república depois, ela tem um período republicano, tá? Mas calma lá, nós vamos chegar nesse momento que a gente vai estudar mais a fundo sobre isso. Hoje, nessa aula, eu gostaria apenas de chegar até aqui, que é onde encerra a 2.1 na apostila de vocês. Temos aqui agora 3 questões para a gente fixar o conhecimento um pouquinho sobre esse assunto, tá? Vamos resolver? Questão número 1. Após sua fundação, Roma teria vivenciado seu primeiro período no qual o rei estabelecia sua dominação política sobre a população através do apoio de um conselho de anciãos, conhecido como Senado. Sobre os períodos da civilização romana, o texto acima se refere ao: letra A, período da realeza, letra B, período da república, letra C, do Alto Império, letra D, período do Baixo Império e letra E, período do Daminato. 10 segundos aí para vocês pensarem, essa tá tranquila. Resposta correta, letra A. O direito romano ele pode ser delimitado através dos períodos históricos pelos quais a civilização passou. Primeiro período da realeza, segundo da república, depois do Alto Império e depois do Baixo Império. Então, conforme o texto da questão, o primeiro período, segundo a ordem cronológica, é o da realeza. É o que a gente acabou de ver aqui agora, do reinado. Realeza remete ao rei. Então, se tem um rei, estamos diante de uma monarquia, de um reinado, período da realeza, tá? Questão número 2. Analise o texto a seguir. Os membros do Senado originavam-se da classe tal que detinha o controle sobre poderosas propriedades agrícolas da região. Agora escolha a alternativa que completa corretamente a lacuna. Fácil, 10 segundos aí. Resposta correta, letra C, patrício. Os membros do Senado originavam-se da classe patrícia, que detinha o controle sobre as poderosas propriedades agrícolas da região. Comentei isso com vocês. Os patrícios gozavam de todos os privilégios e direitos, por exemplo, o direito ao voto, exercício de cargos públicos, inclusive ocupar terras, E não esquecendo dos deveres que os patrícios também tinham. Terceira questão, vamos lá. As conquistas territoriais romanas enriqueciam as elites e colocavam a plebe em situação de dependência e falta de oportunidade de trabalho. É sabido que as tensões sociais eram constantes e apontavam para as diferenças do mundo romano. Considerando o tema apresentado, analise a afirmativa a seguir no que tange a sua veracidade. Só um adendo aqui, uma informação, esse movimento expansionista, essa expansão territorial, essa busca por terra, mais território, fez com que Roma não desenvolvesse o comércio, como eu falei, não desenvolvesse formas de riquezas, outras formas de riqueza, só pensava em poder.
e isso acabava que trouxe desemprego, né? A plebe não tinha oportunidade de trabalho, não tinha o que fazer. Mas vamos lá, continuando. Considerando o tema apresentado, analise as afirmativas. Primeira, paulatinamente a plebe passa a reivindicar seus direitos. 2. Os aplicadores das leis eram mais severos com os plebeus. 3. Os plebeus nunca conquistaram seus direitos. 4. A luta da classe dos plebeus culminou com a lei das 12 tábuas. Agora analise aí e assinale a alternativa correta. Então vou dar um tempinho aí para vocês analisarem. E aí, qual a alternativa que vocês marcaram ou marcariam? A resposta correta é a alternativa D. 1, 2 e 4 estão corretos, ou seja, só a 3 está errada. Os plebeus, pessoal, eles a princípio sequer faziam parte do corpo de cidadãos romanos. Eles não podiam se casar, como eu falei, com os patrícios, eles podiam se casar entre eles. Embora fossem habitantes da cidade, eles não participavam da organização política. Os plebeus, aos poucos, conscientes da sua força, eles meio que buscaram reivindicações, fizeram uma revoluçãozinha e criaram uma comissão que chegou a elaborar, depois dessa comissão resultou na criação da Lei das 12 Tábuas, que teve uma importância singular para o mundo ocidental. E deu início à construção de uma sólida legislação que fortaleceu as instituições de direito público e de direito privado. Tá? Então, a 3 está errada, a gente só tem a 1, 2 e 4 verdadeira. Muito obrigado, a gente está encerrando a aula de hoje por aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Tô tentando torcendo muito que isso acabe para a gente poder fazer, na verdade, aí um trabalho melhor, com uma apresentação em sala de aula. Infelizmente a gente não tem. Estou pensando se a gente utiliza aí um aplicativo, um Zoom, faz uma reunião para a gente poder debater, conversar, todo mundo junto, ao vivo, ou se cada um vai gravar um vídeo e vai me enviar. Estou bolando aí alguma coisa para a gente poder pontuar vocês na parcial, terminar a pontuação que ainda tem, e a gente poder dar uma dinâmica melhor para eu não ficar só eu contando a história. Talvez vocês vão poder contar a história para mim também, tá? Mais uma vez, muito obrigado, né? Vamos higienizar a mão, álcool em gel. Se não tiver álcool em gel, toda hora vai no banheiro, lava a mão. A gente nunca se sabe, né? Então a gente às vezes vacila, esquece. Por exemplo, higienizei minha mão, mas não higienizei meu celular. Vou pegar o celular aqui, não adiantou de nada eu passar álcool em gel e lavar minha mão. Então vamos ter um cuidadozinho, vamos ficar em casa todo mundo. Forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal.